E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo que Yahweh, o nosso Criador, venha abençoar abundantemente a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo, eu senti aqui de trazer uma reflexão em cima de algo que eu estava estudando recentemente, algo que hoje a ciência tenta explicar, mas acaba não encontrando muitas respostas tão coerentes assim. Que é um questionamento muito válido, inclusive logo aqui eu deixarei alguns vídeos para que você possa também meditar. Antes de eu trazer a resposta acerca do que eu penso em cima disso, que é o seguinte: por que que os jovens de antigamente pareciam muito mais velhos do que os jovens dos dias atuais? Por que que as pessoas na década de 70, de 80 ou até mesmo de 90, que tinham 20 ou 30 anos, pareciam muito mais velhas do que as pessoas que hoje possuem 20 ou 30 anos? Você já parou para pensar acerca disso? A seguir, veja esses seguintes vídeos e veja se realmente não é dessa forma. Rosineide. Tem quantos anos? 22. A Sandra tem quantos anos? Eu tenho 20. Onde você mora, Sandra? Vila Toninho, Silvio. Tem 23 anos. 23 anos. Ok, você... Mas, Oswaldo, você tem quantos anos, Oswaldo? 24. Você trabalha... Meu nome é Karen, tenho 19 anos, sou formada. Meu nome é Cibele, eu tenho 16 anos. Meu nome é Maurício, tenho 28 anos. Meu nome é Carlos, tenho 20 anos, sou universitário. Meu nome é Demetrios, tenho 18 anos. Quantos anos, Josi? 18. E onde é que você mora, Josi? Tantos. Margarete tem quantos anos? Oi. 18. Onde você mora? Casa Verde. Lilian tem quantos anos? 24. Onde você mora? Bom Retiro. Rosângela, onde é que você mora? E tu? Tem quantos anos, Rosângela? 19. Ana Lúcia, onde é que você mora, Ana Lúcia? São José dos Campos. Tem quantos anos? 22. E além desses vídeos mostrados, veja essas seguintes fotos. Então, parou para analisar bem? Percebeu como que é gritante a diferença? Eu falo por mim mesmo. Quando eu vejo as pessoas das décadas de 70 e 80 com a idade que eu tenho hoje, realmente a diferença é muito grande. Então, alguma coisa aconteceu para que hoje os jovens pareçam mais jovens, e até mesmo as pessoas de 40 e 50 anos também pareçam mais jovens. Mas agora eu levanto o seguinte questionamento para você. Porque das principais explicações que cientistas e dentre outros meios do sistema aí explicam, é que no passado as pessoas viviam um estilo de vida menos saudável do que as pessoas nos dias atuais. Que no passado as pessoas bebiam ou fumavam demais, já que o cigarro era mais legalizado, era mais normalizado e inclusive incentivado. E também há explicações que eles dão de que as pessoas no passado, jovens, eles trabalhavam desde cedo e por isso que eles envelheciam mais cedo. Porém, honestamente, nenhuma dessas explicações para mim colou. Primeiro que não faz sentido nenhum dizerem que no passado as pessoas viviam menos saudáveis, tinham um estilo de vida menos saudável do que a geração de hoje. Para mim é nítido que não. No passado as pessoas não viviam comendo industrializado, podia até ter, mas não como nos dias atuais. No passado, as pessoas não eram sedentárias como nos dias atuais. No passado, as pessoas não eram tão imersas na tecnologia e automaticamente também em radiações como nos dias atuais. No passado, as pessoas viviam de uma forma muito mais natural, se alimentavam de uma forma muito mais natural, tinham um estilo de vida, no geral, muito mais natural. Então, como que elas eram menos saudáveis do que nos dias atuais? Ah, mas no passado elas fumavam muito? Sim, e isso era negativo, com certeza. Mas aí eu pergunto,
Por acaso as pessoas deixaram de fumar nos dias atuais? A porcentagem ainda é grande, não é pequena não. Agora é claro que pode ter diminuído ao longo das eras, porque hoje existe o alerta maior contra o cigarro, apesar deles continuarem vendendo abertamente. Mas sim, a porcentagem pode ter diminuído. Porém, o que evidencia um estilo saudável, o que faz uma pessoa estar jovem ou envelhecer, não é apenas isso. É uma série de fatores. Então, honestamente, para mim, nenhuma dessas explicações de que as pessoas no passado tinham um estilo de vida menos saudável do que nos dias atuais cola, porque para mim não faz sentido. Hoje a geração é muito mais doente mentalmente, muito mais doente fisicamente. Hoje há muito mais problemas do que havia naquela época, devido a outros fatores aí que eu nem posso expor publicamente em vídeos, que eu acredito que os irmãos sabem muito bem do que se trata. No passado poderia até haver tais coisas, porém não na escala que há nos dias atuais. Então como que as pessoas no passado eram menos saudáveis se hoje o estilo de vida das pessoas no geral é muito pior? Qual que é o sentido disso? Inclusive, existe um estudo que foi publicado em 2018, chamado 60 são os novos 50, onde nesse estudo foi examinado as mudanças na idade biológica nas últimas 2 décadas. Mostrando que houve diferenças significativas no envelhecimento, com as gerações mais recentes sendo biologicamente mais jovens, entre aspas, do que aquelas que vieram antes delas. E segundo esse estudo, é dito o seguinte: nos últimos 20 anos, a idade biológica da população dos EUA, dos Estados Unidos, parece ter diminuído para homens e mulheres em toda a faixa etária. No entanto, o grau de mudança não foi o mesmo para homens e mulheres ou por idade. Nossos resultados mostraram que jovens do sexo masculino experimentaram melhorias maiores do que as do sexo feminino, contribuindo para o estreitamento da diferença de mortalidade por gênero, apontou o estudo. O estudo ainda alegou que outras explicações para as melhorias na saúde da população que não foram testadas são melhores condições pré-natais e no início da vida e reduções nas doenças infecciosas. Mas, segundo os estudos, essas mudanças representariam pessoas de 60 anos parecendo 56, pessoas de 40 parecendo 37,5 e pessoas de 20 anos parecendo 19, o que não representa uma diferença tão significativa. Então, além de todas essas explicações acadêmicas e científicas, porque realmente é notável essa diferença dos jovens do passado para os jovens dos dias atuais, assim como os adultos do passado para os adultos dos dias atuais, é que também no passado as pessoas eram mais expostas ao sol e que o sol causava câncer. Porém, isso é uma verdadeira falácia, eu nem preciso explicar muito o porquê. Ou também de que no passado não havia tantos medicamentos quanto há nos dias atuais. O que só é mais um engano favorecendo a indústria dos medicamentos, né? Já que eles retiraram as curas naturais que havia no passado. Sim, no passado não havia os medicamentos como nos dias atuais, porque no passado os medicamentos eram curas naturais. Hoje, nos dias atuais, é bem diferente. E os resultados estão aí, porque existe um sistema que lucra com a doença das pessoas. Essa que é a grande verdade. Então, honestamente, eu deixo aqui o questionamento para você, porque para mim é bem nítido que nenhuma dessas explicações colou, fez algum sentido. E para você? Alguma dessas explicações ela tem algum sentido? Se não, então, na sua opinião, o que fez com que os jovens dos dias atuais, mesmo tendo estilo de vida muito menos saudável do que os jovens do passado, parecessem ao mesmo tempo mais jovens? Não parece ser contraditório? E aí, meus irmãos, eu vou dar aqui a minha visão em cima disso, porque eu não tenho a verdade absoluta, né? Então eu vou dar aqui a minha percepção, a conclusão que eu chego em cima de por que há isso, né, dos jovens hoje parecerem realmente mais novos do que os jovens do passado. Posso estar errado, mas até hoje eu não encontrei uma explicação mais convincente do que essa. Se alguém souber de outra explicação, deixa aí nos comentários, pois estarei aberto a pelo menos ler e se fizer sentido, eu até posso mudar de opinião. Mas para mim é bem nítido que o fato de os jovens hoje parecerem mais novos, mesmo não tendo o estilo de vida tão saudável quanto os jovens do passado, é porque hoje o tempo está passando mais rápido. Sim, o tempo está cada dia passando mais rápido, ou seja, os jovens hoje de 20 anos não possuem os mesmos 20 anos dos jovens das décadas de 70, de 80 ou de 90. Hoje, os jovens de 20 anos é como se tivesse 16, 17 ou 18, enquanto que os jovens daquela época aí sim tinham uma idade mais alinhada com o tempo.
porque essa aceleração do tempo ela tem acontecido de forma gradativa nos últimos anos. Qualquer pessoa mais velha, mais antiga, ela vai dizer: quando eu era criança, quando eu era mais jovem, o tempo passava mais devagar, a gente tinha mais tempo de fazer as coisas do dia a dia. Hoje já é bem diferente, nós não temos mais tempo de fazer as coisas que antes fazíamos no dia a dia. Hoje não há mais tempo de trabalhar como antes conseguia trabalhar, não há mais tempo de dedicar-se a lazer como antes havia. Então tudo isso é um indício de que realmente o tempo está passando mais rápido. Inclusive existe o estudo da ressonância Schumann que só indica isso, que hoje realmente o tempo está mais acelerado, que as 24 horas de hoje não são as mesmas 24 horas de antigamente. E isso, inclusive, só culmina em profecias que são relatadas tanto nas Escrituras quanto em outros livros complementares que só demonstram o entendimento que os antigos hebreus tinham em cima dos últimos dias, de que nos últimos dias o tempo passaria mais rápido. E o fato de o tempo passar mais rápido é uma forma de preservar o povo do Criador. Porque imagina só se a tortura, a tribulação, ela demorasse muito. A maioria não ia aguentar. Agora, com a tribulação passando rápida, os eleitos do Pai serão preservados, os eleitos do Pai perseverarão até o fim. Então há um alívio do Pai para todos nós em relação a isso. É por isso que Ele está acelerando o tempo, é por isso que os dias estão passando mais rápido. E isso indica de forma irrefutável: nós estamos nos últimos dias. Em breve vem muitas coisas por aí. Não falta muito tempo para acabar o mundo, falta muito pouco, na verdade. Então é fato que nós estamos vivendo esses últimos dias e, para mim, a aceleração do tempo é um dos principais sinais de que estamos nesses tempos. A partir de agora, eu lerei aqui o embasamento tanto das Escrituras quanto dos livros apócrifos que demonstram que nos últimos dias o tempo realmente passaria de forma mais rápida. Mateus 24, verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Livro de Enoque, capítulo 80. Nos dias dos pecados, os anos serão encurtados. As sementeiras atrasar-se-ão nas terras e nos campos, todas as coisas alterar-se-ão sobre a terra e não acontecerão mais no seu devido tempo. E Apocalipse de Baruque: por isso dias virão em que os tempos correrão mais velozes do que antigamente, em que as estações fluirão mais depressa do que pelo passado, em que os anos passarão mais ligeiros do que os de hoje. Viu só? Os tempos seriam mais velozes, os dias seriam encurtados, os dias seriam abreviados por causa dos eleitos, como o nosso próprio Messias falou em Mateus 24, verso 22. Tudo isso só demonstra que realmente estamos vivendo nessa época. E a partir de então, realmente é muito comum isso. Pessoas que hoje possuem 18, 19 ou 20 anos, mas que devido ao tempo passar mais rápido, não são os mesmos 18, 19 ou 20 anos do passado. E eu creio que, inclusive, há 30 anos atrás também não era da mesma forma que era, por exemplo, há 100 anos atrás. Eu creio que essa aceleração do tempo ela vem ocorrendo no último século de forma gradativa. Então, os jovens de 1910 pareciam mais velhos, de 1920 um pouco menos, e assim foi acontecendo até chegar nessa geração onde os jovens parecem muito mais novos, porque realmente a idade biológica deles, a idade biológica nossa, é mais nova do que as dos nossos antepassados nesse sentido, porque o tempo está mais curto. Ou seja, hoje 20 anos passa muito mais rápido do que antigamente se passavam 20 anos. Se passa hoje 30 anos muito mais rápido da forma que passava 30 anos antigamente. E é por isso que nós estamos vendo esse fenômeno que nós não encontramos explicações tão coerentes assim, de porquê dos jovens parecerem mais novos, de porquê os adultos também parecerem mais novos. Não é porque as pessoas no passado elas tinham um estilo de vida menos saudável. Na verdade, é o completo oposto. É as pessoas dessa geração que não possuem estilo de vida nem um pouco saudável. Tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto principalmente no âmbito espiritual. É uma geração completamente distante do Criador. Isso, inclusive, entra de que aqueles que estão no Pai, o próprio rosto é aformoseado, como é falado que o coração alegre aformoseia o rosto no livro de Provérbios. Então as pessoas estão vivendo cada vez mais em pecado, e isso reflete nas suas próprias aparências.
Mas, devido ao tempo estar passando mais rápido, hoje realmente as pessoas parecem ser mais jovens porque elas não possuem a mesma idade, elas não possuem os mesmos 30, 40 anos do que as pessoas no passado. Hoje, 30 anos é como se fosse 20, 22, 40 anos como se fosse 28 e 30, e assim por diante. É por isso que esse fenômeno realmente está acontecendo. E nada disso é por acaso. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo. Então é isso, esse foi o vídeo. Para mim, esse fenômeno que está acontecendo só aponta para o tempo profético que estamos vivendo. Para mim, nenhuma dessas explicações que eu citei aqui, elas são coerentes, não condizem com a realidade, mas gostaria de saber a sua opinião em cima desse fenômeno. De por que hoje as pessoas de 30, 20 anos parecem mais jovens do que as pessoas de 30 ou 20 anos nas décadas passadas. Deixa aí a sua opinião, qual é a sua percepção em cima disso, se faz sentido para você que é devido à aceleração do tempo. Mas é isso, eu vou nessa. Atente-se aos sinais e, acima de tudo, busque fazer a vontade do Pai, pois a vontade dele é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Ah, e não podia deixar de mencionar, deixarei aqui na descrição vídeos onde eu falo mais acerca desse fenômeno da aceleração do tempo, não sendo apenas uma mera percepção que as pessoas têm nos dias atuais devido à rotina corrida do dia a dia. Não é apenas uma mera percepção, é algo literal que está acontecendo na Terra. E por isso que todos nós sentimos esse fato, esse acontecimento. Então deixarei aqui os vídeos onde lá eu explico com mais detalhes acerca desse fenômeno da aceleração do tempo. É isso, Shalom.